Algumas doenças respiratórias podem ser crônicas, mas a maioria delas tem tratamento e cura. É sempre importante fazer o diagnóstico do problema e tratar de forma precoce para identificar que tipo de doença é e que tipo de dano também o corpo está sofrendo. Vamos entender mais nessa reportagem, aproveitar que a gente está falando num período de tantas gripes e saber também depois aqui no estúdio com a doutora Giselda Duarte, que é médica pneumologista, quais são os cuidados, especialmente para quem tem alguma doença pulmonar de base. Vamos ver primeiro a reportagem. Beatriz tem 18 anos. Ela descobriu que sofre de asma ainda na infância. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, e daí a gente foi ao médico, porque eu tava sentindo muita falta de ar, né? Minha respiração tava muito ofegante. E quando a gente foi lá, descobri que era asma crônica. Por causa do problema, a rotina dela é cheia de cuidados. Como falta o ar, eu não posso correr muito, entendeu? Tem ambientes que eu não posso estar perto de animais com muito pelo. Quando também tem um local com ar muito frio, também vem a falta de ar. E várias coisas, vários ambientes que não dá para eu frequentar sempre por causa da asma. De acordo com o Ministério da Saúde, 10% da população brasileira sofre de asma, uma doença inflamatória crônica dos brônquios, que ficam estreitos e impedem a passagem do ar. As crises geralmente aparecem com pequenos esforços e até com mudanças de temperatura. A pessoa sente falta de ar, tosse e sibilos. Geralmente a asma desaparece com a idade, mas se persistir na fase adulta, a doença fica mais grave. Outras doenças respiratórias também afetam a população. A bronquite é uma delas, mas, diferente da asma, pode ser causada por vírus e bactérias, além de ser facilmente tratada. A pneumonia é um processo de infecção que ocorre nos pulmões. A tuberculose é uma doença altamente contagiosa. Além de atingir os pulmões, ela pode afetar outros órgãos. Já o enfisema pulmonar atinge principalmente pessoas fumantes. Os alvéolos são destruídos progressivamente. Ocorre a dificuldade da troca gasosa e os pulmões perdem a elasticidade, o que dificulta a respiração. Enfisema pulmonar, tuberculose, asma, bronquite. A gente convidou a doutora Giselda Duarte, que é médica pneumologista. Doutora Giselda, bom dia. Bom dia. Bom, a gente tem essas doenças aí, nesses quadros de gripe, quem já tem essas doenças pode sofrer mais ou ter mais facilidade de ter complicações? Então, qualquer doença respiratória crônica, ela é um facilitador para essas infecções agudas, né? Então, pode desencadear com mais frequência e ser mais grave, ter complicações mais sérias. Então, qual é a orientação do médico pneumologista para esses pacientes? Então, a principal conduta a ser feita em termos de prevenção é a vacina. Então, todo paciente que tem doença pulmonar crônica, como as que você citou, asma, DPOC, bronquiectasia, né, qualquer outra doença respiratória crônica, eles devem ser vacinados anualmente contra a gripe, porque é a maior maneira de prevenção. Além disso, eles devem usar a medicação que eles usam habitualmente, né? Então, tratar a doença de maneira adequada, com a orientação do seu pneumologista. A vacina, ao longo dos anos, tem demonstrado eficácia para que esses pacientes tenham esses episódios ou tenham as manifestações do vírus da gripe mesmo? Sim, a vacina tem uma boa eficácia em termos de diminuir a infecção nesses pacientes e também em termos de diminuir as complicações. Então, mesmo que a pessoa adquira a gripe, mas ela vai ter uma gripe que não tenha tantas complicações e que diminui o período dos sintomas. Existem outras orientações que os médicos devem passar? Para alguns pacientes devem ser diferentes de outros, né? Mas, por exemplo, no caso da hidratação ou no caso de um reforço de imunidade, isso também é possível ser feito com esses pacientes com doenças crônicas pulmonares? Então, assim, eles precisam, né? Qualquer paciente com doença crônica está bem hidratado, então tomar bastante líquido, porque isso favorece as secreções ficarem mais fluidas e mais fáceis de eliminar. Com relação à imunidade, a gente orienta principalmente a vacina e alguns pacientes com algumas doenças pulmonares crônicas, eles também têm indicação de tomar outras vacinas, como a vacina contra pneumonia antipneumocócica,
mas aí cada paciente tem que seguir a orientação do seu médico, do seu pneumologista. A gente falava aí sobre a asma no começo da reportagem. A asma é uma doença que atinge muita gente, começa muitas vezes até na infância e leva a vida toda com manifestação dos sintomas, mas é uma doença de fácil controle também, assim. Se o paciente seguir o tratamento à risca, vai ficando controlado. A asma é uma doença crônica de alta prevalência e que se o paciente, a grande maioria dos pacientes com asma, eles têm uma asma que a gente considera como asma leve e que o tratamento adequado controla os sintomas. A dificuldade nossa é a aderência do paciente ao tratamento, que é feito com medicação de uso contínuo, ele tem que usar, uma boa parte tem que usar diariamente. Então, nesses pacientes que a gente consegue que eles tenham essa aderência ao tratamento, usem de maneira adequada, sigam as orientações de controle do ambiente, a gente consegue um bom controle. Ainda na infância, muitas vezes, o diagnóstico? 70% dos pacientes com asma, o diagnóstico é feito na infância ou até na adolescência. Tá certo. Nós conversamos aqui com a doutora Giselda Duarte, que é médica pneumologista, né? Daqui a pouco você pode rever esse vídeo, a reportagem também do Marcelo, lá no CV Play. Doutora Giselda, muito obrigada. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.